Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Que nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Filho que é Jesus, na harmonia, na unidade do Espírito Santo, esteja sempre com cada um de nós. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este canal, que não é meu, não é seu, é nosso, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse canal, Deus da Misericórdia. Os outros vídeos, comecei há poucos dias novamente, estava falando a voz do Espírito Santo, é o nome do outro canal onde tinha, que foi cancelado. Então, Deus da Misericórdia, o Pai da Misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, domingo, dia 2 de fevereiro, passa tão rápido que a gente ainda acha que é de janeiro, né? Os dias passam rápidos, os meses, os anos. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é que cada um de nós estamos fazendo de nossas vidas no nosso dia a dia? São tantas dores, tantos sofrimentos desnecessários, são tantas procuras, enganos, não nos damos conta do que realmente precisamos, do que realmente é necessário em nossas vidas. Como eu já falei em vários outros vídeos que agora não tem mais, nós corremos atrás do nada, de uma sombra. Esquecemos do principal. Às vezes cometemos erros no passado e esses erros nos acompanham a vida toda, porque não entregamos eles a Deus para nos livrar daquela carga, daquele peso, das consequências daquele erro, daqueles erros. Nós temos um Deus da misericórdia, um Deus da bondade e do amor. E indo nesse conceito de Deus da misericórdia, o Deus que nos perdoa, que nos quer livre das manchas do pecado, quer tirar a carga, o peso de nossas costas. Ontem, dia 1º de fevereiro, estava eu de madrugada, deitado na minha cama, quando acordo e não consigo mais dormir. E como uma tela de cinema na minha mente passava todos os momentos da minha vida os meus erros, as minhas falhas, as minhas faltas, os meus pecados. E passava um por um. E as vezes que eu me confessei, são várias. E assim me mostrava também as vezes que eu fiz uma má confissão. Não confessei realmente o que tinha acontecido da maneira clara que tem que ser dita. Deus me conhece, Deus sabe.
que eu pequei, que eu estou pecando, que eu pecarei, o que eu vou fazer. Ele sabe de tudo. Eu converso com Ele diariamente. Eu tenho este hábito de conversar. A oração é uma conversa franca, clara com Deus. Quando eu peco, eu já corro a Ele: Senhor, eu caí de novo, Senhor. Me ergue, me perdoa. Mas Ele deixou dito que deveríamos procurar nosso irmão padre, servo dele, para nos confessar. E muitas vezes temos vergonha do que fizemos, por pensamento, atos, palavras, por omissões, mas não temos a vergonha de fazê-los, de cometê-los, e carregamos essa amargura dentro de nossos corações, de nossas mentes, e afastamos Deus de nós, porque o pecado faz isso, nos aprisiona. Cabeça vazia, gaiola de Satanás. Porque quando não estamos em oração e deixamos as coisas do mundo, os propósitos do mundo entrar, ali o encardido penetra e toma conta desta casa. E nesta realidade de madrugada, não parava de passar. E foram muitas vezes que não me confessei como deveria. E quantos de nós não faz isso? Nós estamos vivendo no mesmo pecado, mais um carregamos, o de cometer uma má confissão, sabendo o que você fez e você não o fala, achando que está escondendo de Deus, e não está escondendo nada, está escondendo de você mesmo. Por isso, na missa de ontem estava eu e procurar o padre, não deu certo, irei amanhã para refazer esses momentos lá de muito atrás que cometi e não declarei tudo, mesmo me lembrando na minha consciência naquele momento. Naquele momento da confissão, eu sabia, eu estava escondendo, mas eu estava escondendo de mim mesmo, porque Deus sabe de tudo. Por isso, o ato de se confessar como se deve ser confessado. Se eu vi coisas que não devia, em algum lugar ou na internet, eu tenho que fazer. Se eu fiz algo porque vi algo em algum lugar ou na internet, eu tenho que fazer, eu tenho que falar. Se eu tive pensamentos pecaminosos, de qualquer tipo de erros, ou raiva, ou rancor, ou ódio, ou vontade até de matar alguém que, ou desejar que aconteça mal para alguém, isso é pecado. Pensou, agiu, cometeu. Não importa se... Eu sempre falo que quando o nosso coração está cheio, que ele está cheio, ele é
colocado para fora na hora da raiva. Por isso que tem um poder tão grande. A mesma coisa quando amamos alguém ou queremos o bem de todos. Todas as palavras são bênçãos de Deus que sai de nossas bocas para abençoar, mas infelizmente também tem o de amaldiçoar, que é o ódio que está dentro de nós. Ele sai de uma certa forma desejando mal a alguém ou alguma coisa, e nada justifica, porque somos filhos e filhas de Deus, amamos e queremos servir a Deus, pelo menos é o que deveríamos ser. Todavia, nenhuma confissão conseguimos fazer direito, porque temos vergonha de falar, eu fiz isso, aquilo, mas não teve vergonha, eu não tive vergonha de fazer como você. Então vamos pensar o que é que Jesus quer de cada um de nós. Ele quer nos dar a vida eterna, Ele quer que cada um de nós sejamos iguais a Ele na vida eterna. E assim seremos, se acreditarmos nele e obedecermos os seus mandamentos. Deus não exige muito de nós, só sermos pessoas melhores no modo de agir, de pensar, de falar. Que as nossas bocas só abram para falar coisas boas, para abençoar, para bendizer, para glorificar a Deus e aos outros que estão ao nosso redor, os nossos irmãos e irmãs. Se você não faz o bem, que não faça o mal com palavras. Se você não consegue levantar alguém, que pelo menos não o derrube nem pise. Se você não consegue dar uma palavra de incentivo, de força, que também não diga palavras que vão acabar com seu irmão, com a sua irmã. Sejam todos filhos e filhas de Deus, que assim somos. Mas para isso temos que agir como Ele quer que nós, cada um de nós, age em nossas vidas, nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. E nesse contexto, a liturgia, a primeira leitura de ontem, eu não vou nem falar da de hoje, mas eu vou falar da de ontem, falava sobre Davi, primeira leitura. Davi, muito querido por Deus, escolhido entre vários irmãos, o menor, porque Deus não escolhe estatura nem força, Ele dá a força e estatura para que aquele servo faça as vontades dele. E Davi foi escolhido. Os olhos de Deus estavam sobre Davi e as mãos. E ele ia muito bem. Se nós analisarmos os salmos, os cantos, nós vamos ver muitos ali que era Davi que o fazia. Todavia ele, um momento de fraqueza, se afastou de Deus, matou um dos seus irmãos para ficar com a sua esposa, cometeu adultério e um assassinato, e ele pecou, e Deus manda
os seus servos e até ele, que agora eu não me recordo o nome, me perdoe, está na minha cabeça, mas não vem, enfim. Ele vai lá e fala para Davi: se você fizesse esse tipo de pecado, fizesse isso, o que você acha que deveria? Deveria pagar bem caro por ter feito isso. Aí, esse rapaz enviado por Deus fala: você fez isso. Você fez isso contra o seu irmão. Você mandou ele à frente da guerra para morrer, para ficar com a sua esposa e ainda teve relação com ela. E Davi, naquele momento, viu: eu pequei contra Deus. Eu pequei. E esse mensageiro de Deus falou: você não será, Deus já te perdoou, mas a sua geração, seus filhos, serão entregues, mortos. As mulheres serão levadas por outros homens. Enfim, a história que vocês já sabem, se não souberem, leia, que é bem interessante. O pecado, ele destrói as nossas famílias. Ele destrói a casa de Deus. A nossa mente, quando ela está vazia, não está cheia de Deus, não está cheia de Jesus, não está cheia de coisas divinas, está vazia, porque nada do mundo preenche ela. E se ela está vazia, ela se torna a gaiola do encardido, do Satã. E ele se aproveita daquela casa vazia para ali, muitas vezes, fazer a sua morada. Como Deus faz a morada em nós quando abrimos as portas do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, para que Deus faça morada ali, nós permitimos para que Ele faça parte de nós, seja o nosso existir. Mas se nós não nos preenchemos diariamente, a oração contínua, como Jesus falou lá no Horto das Oliveiras, aos discípulos: orai, orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, o pecado vem daí. E a oração contínua era para justamente, eu considero como a oração é você segurar na mão de Cristo e não soltar. Mas nós não temos tempo para orar. Nós só temos tempo para as coisas do mundo, inúteis, que tomam nosso tempo justamente de propósito para que nós não tenhamos esse tempo, essa intimidade com Jesus, com Deus. E Davi ficou vários dias em jejum, deitando no chão, com roupas rasgadas. E Deus o perdoou. Porque o nosso Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus da bondade, é o Deus do perdão. Ele não é o Deus carrasco. Isso lá no Antigo Testamento, no Novo se transformou ainda mais em Cristo Jesus. Nós temos que procurar a Deus todos os instantes de nossas vidas e pedir perdão por nossos muitos erros e pecados que aconteceram no passado, talvez não muito distante ou distante, mas que você se recorda, talvez agora no presente, e quem sabe até do futuro já pedir perdão, porque nós somos tão fracos, tão nada,
que se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém estava mais aqui nessa terra para contar a história. Poucos seriam. Por isso, resolvi fazer este vídeo, para que vocês possam procurar. Não se dê desculpa a si mesmo. Procure um padre. Não custa tanto tempo. Verifique na paróquia da sua região ou de alguma cidade vizinha o horário que tem confissão. Chega, peça ao padre, mesmo se você vê o padre ali, mas não está no horário confessionário, o padre não pode negar a confissão a um fiel. Ele não pode negar. Por isso procure, se confesse, mude. Porque só se confessar e continuar pecando as mesmas coisas. Eu estou falando as mesmas coisas porque muitas vezes caímos nas mesmas armadilhas do inimigo. Mas o pecado, seja ele qual for, tem que ser tirado e queimado de nossas vidas, para que nunca mais ele volte, nem a nós, nem a nenhum dos nossos irmãos e irmãs. Por isso que temos que orar um pelos outros. Jesus, em sua infinita bondade, infinito amor, Ele nos passou que não devemos orar para si só. Que grande coisa você estaria fazendo? Já imaginou eu orar só para mim? Você não estaria fazendo nada. Isso não é conversa com Deus. Nós temos que orar pelos nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que mais estão no erro, no pecado, que caíram nas armadilhas do encardido, muitas vezes matando alguém, nem que seja em pensamento. O nosso ser tem que estar cheio do amor de Cristo, que Ele supera tudo. Mas hoje em dia estamos muito afastados de Cristo Jesus. Estamos muito afastados de Deus. É os fins dos tempos. Quando Jesus voltar, será que encontrará ainda um filho, uma filha junto a Ele, cumprindo, mesmo apesar de todos os sofrimentos e martírios? Será que continuará firme na fé em Cristo Jesus? Se nenhuma confissão conseguimos fazer direito? Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria passar para vocês esse recado, porque não foi um sonho. Eu vi, acordado, passar um relance de todos os acontecimentos da minha vida. Todas as vezes que errei, não importa se o erro era pequeno ou grande, porque são todos iguais. Do pequeno para o grande é um passo e vice-versa. Não importa, eu pequei, você pecou, é pecado. Se você teve um pensamentozinho pequeno assim, por alguns instantes, de maldade, de sentimento ruim, de angústia, de lamentações, seja lá o que for, você já pecou. O pecado é isso. Por isso que temos que nos preencher cada vez mais de Jesus, porque Ele tira tudo isso que não presta de nós. Conselho meu, procure, se confesse e mude. Porque eu não sei, talvez tenha sido um aviso de Deus
para mim ou para todos nós. Se confesse como tem que ser confessado. Eu sei de tudo e já te perdoei, como fez com Davi. Mas nós quebramos esse laço do pecado que passa de geração para geração. Muitas vezes passamos para os nossos filhos e assim vira um círculo sem fim de coisas ruins e más acontecendo em nossas vidas e não sabemos por quê. A nossa vida começa a estagnar, começa a não andar para frente, parece até que está voltando para trás. E tudo causado pelos nossos más pensamentos, atos, palavras, atitudes, pelos nossos pecados diários que cometemos diariamente. Eu vi como uma tela de cinema muito clara. Estava deitado e passava todos os que eu tinha confessado corretamente, aqueles que escondiam um pouquinho, com vergonha na época, coisas de muitos anos atrás. Não era nem quem sou hoje. E muitos também, mais recente. Mas a maioria estava lá, obscura, escondida, dentro de mim. Só prejudicava a mim mesmo, porque Deus já sabe e me perdoou, mas queria que eu me perdoasse. E assim, você, meu irmão e minha irmã, pode estar com a mesma coisa. Eu não sei o meu dia de amanhã se eu estou vivo. Talvez eu vi falando muito tempo atrás que no dia do julgamento final, a nossa consciência será a nossa acusadora, porque dela se reflete na parede todos os meus erros e pecados. E logo após o julgamento, se eu vou salvo ou não. Talvez isso que eu vi talvez esteja perto do meu dia. Deus está me dando uma oportunidade de eu conseguir a vida eterna, talvez não. Talvez seja para que eu pudesse passar para vocês essa mensagem e que vocês possam assim se aproximar de Deus e jogar o pecado para fora da sua vida, da sua casa, da sua família e viver em harmonia com Deus. Porque quando nós estamos em harmonia com Deus, quando nós estamos enraizados com Deus, não acontece nada de bom em nossas vidas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre essa oração. Senhor, nós pecamos muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, Senhor, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs espalhados pelo mundo todo, que ore por mim a Deus, pedindo por mim, para que Ele me absolva de todos os meus erros e pecados, pois não quero mais cometê-los. Senhor, perdoai-me, iluminai-me com vossa luz para dissipar todas as trevas, os más pensamentos, más atos, palavras, atitudes, no meu dia a dia, no meu viver, que eu viva, Senhor, em vós, para que vós viva em mim. E eu não exista, como Paulo sempre falou, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Assim, Senhor, eu me imposto aqui, para que vós faça em mim, segundo as vossas palavras, a vossa vontade, assim como a Santíssima e sempre Virgem Maria se entregou desde os primeiros instantes, serva bendita, que hoje em dia intercede por nós, intercede por mim, a Deus, pelos meus pecados, tira todas as tristezas que eles causam na minha vida, tristeza de ter pecado contra Deus,
porque quando pecamos, só vós é que mais sofre, e nós mesmos. Senhor, nos torna filhos e filhas melhores. Eu sei que a vossa misericórdia é infinita, o vosso amor não tem fim. Mas nós somos tão teimosos e caímos sempre nas ciladas do inimigo. Por isso, Senhor, nos dá o vosso perdão, vossa força, o vosso Espírito para nos guiar nesta caminhada rumo à casa celestial, Senhor, onde vós, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos aguarda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, esteja com todos nós. Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Pense bem no que eu falei, quem assistir, quem participar desse vídeo, porque eu não posso obrigar ninguém, assim como Deus não obriga ninguém, mas faço de todo o meu coração para que possa ajudar, assim como me ajuda. Ter o discernimento do que é certo e o que é errado, e assim procurarmos sempre fazer o certo. Muitas vezes caímos, mas temos que ficar firme em Cristo Jesus, porque como eu já falei há muito tempo atrás, no outro canal, meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre, como você, tive medo. Ao sair do interior para uma cidadezinha pequena, eu pequeno ali segurando na mão do meu pai, medo de perdê-lo, no meio daquela gente toda e não encontrá-lo mais, nem a ele e nem o caminho de casa. Cresci, hoje tenho 45 anos em Cristo Jesus e continuo com o mesmo medo de me perder neste caminho. Por isso eu seguro firme na mão de Jesus, que o medo é muito grande de me perder dele. Seguro que sempre falo para ele: Senhor, se qualquer momento eu cochilar e minha mão for soltando da vossa, Senhor, me dá um chacoalhão, me puxa de volta e segura firme, para que eu possa caminhar sempre, segurando firme na vossa mão. Porque se eu me perder de vós, eu posso entrar nesses caminhos obscuros da vida, dos erros e do pecado, e muitas vezes não encontrar mais o caminho de volta para a vossa luz, para a vossa salvação. Assim faço meu irmão e minha irmã sempre, porque o meu medo é ainda maior do que quando criança. Porque quando criança era um medo de perder o seu pai, que assim como você, somos iguais. Hoje em dia o medo de perder a vida eterna, de perder o maior bem da minha vida, a maior riqueza, se é que eu posso falar isso, porque não existe riqueza no universo que se compare a estar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso irmão Pai, que deu a vida por cada um de nós. Deus abençoe vocês, um ótimo e abençoado fim de domingo. Fique na paz, no amor
de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e luz da parte do Senhor Jesus. Deus abençoe infinitamente a semana de vocês, a conduta de cada um de nós. Amém?